A Mulher em Mim, por Britney Spears. Para os meus meninos, amores da minha vida. Prólogo. Quando eu era criança, costumava caminhar sozinha por horas pela floresta silenciosa que ficava atrás da minha casa na Louisiana, cantando. Estar fora de casa me dava uma sensação de vivacidade e perigo. Enquanto eu crescia, minha mãe e meu pai brigavam constantemente. Ele era alcoólatra. Eu geralmente sentia medo dentro de casa. Lá fora também não era necessariamente o paraíso, mas era o meu mundo. Sendo o céu ou o inferno, era meu. Antes de ir para casa, eu percorri um caminho até a casa dos nossos vizinhos, através de um jardim com paisagismo e depois passando por uma piscina. Eles tinham um jardim repleto de pequenas dolomitas que retinham o calor de tal forma que era bom senti-las contra minha pele. Eu me deitava sobre elas e olhava para o céu, sentindo o calor que vinha de cima e de baixo, pensando: eu posso seguir meu próprio caminho na vida, eu posso tornar meus sonhos realidade. Deitada em silêncio sobre aquelas pedras, senti Deus. Capítulo 1. As crianças no sul dos Estados Unidos costumavam ser educadas para respeitar seus pais e manter a boca fechada. Hoje as regras foram invertidas, giram mais em torno do respeito pelas crianças. Discordar de um dos pais nunca foi permitido na minha casa, não importa o quão ruim as coisas ficassem. Havia o entendimento de que se devia ficar calada e, caso contrário, haveria consequências. A Bíblia diz que a língua é uma espada. Minha língua e minha espada eram eu cantando. Durante toda a minha infância, cantei com o rádio do carro a caminho da aula de dança quando estava triste. Para mim, cantar era espiritual. Nasci e estudei em Macomb, Mississippi, e morei em Kentwood, Louisiana, a 40 quilômetros de distância. Todo mundo se conhecia em Kentwood. As portas não ficavam trancadas. A vida social girava em torno da igreja e das festas nos quintais. As crianças usavam roupas iguais e todo mundo sabia atirar. O local histórico mais conhecido era o Camp Moore, um campo de treinamento confederado construído por Jefferson Davis. Todos os anos, há reencenações da Guerra Civil no fim de semana que antecede o Dia de Ação de Graças, e ver as pessoas vestindo trajes militares era um lembrete de que o feriado estava chegando. Eu amava essa época do ano, chocolate quente, o cheiro da lareira em nossa sala de estar, as cores das folhas de outono caídas no chão. Tínhamos uma casinha de tijolos com papel de parede listrado de verde e painéis de madeira. Quando menina, eu ia ao Sonic. Andava de kart, jogava basquete e frequentava uma escola católica chamada Park Lane Academy. A primeira vez que me emocionei de verdade e senti arrepios na espinha foi ao ouvir nossa governanta cantando na lavanderia. Eu sempre lavava e passava a roupa da família, mas quando as coisas estavam melhores financeiramente, minha mãe contratava alguém para ajudar. A governanta cantou música gospel e foi literalmente um despertar para um mundo totalmente novo. Nunca me esquecerei disso. Desde então, meu desejo e minha paixão por cantar cresceram. Cantar é mágico. Quando canto, sou dona de mim mesma. Posso me comunicar perfeitamente. Ao cantar, você não usa mais a língua do "Oi, como você está?". Você é capaz de dizer coisas muito mais profundas. Cantar me leva a um lugar místico, onde a linguagem não importa mais, onde qualquer coisa é possível. Tudo que eu queria era que me tirassem do mundo cotidiano, onde eu pudesse me expressar sem pensar. Quando estava sozinha, minha mente era tomada por preocupações e medos. A música interrompia o barulho, fazia-me sentir confiante e me levava a um lugar puro para eu me expressar exatamente como desejava ser vista e ouvida. Cantar me levava à presença do divino. Enquanto estava cantando, eu ficava meio fora do mundo. Estaria brincando no jardim como qualquer criança, mas meus pensamentos e sentimentos e esperanças se mantinham em outro lugar. Trabalhei arduamente para fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu me levava muito a sério quando gravava vídeos bobos cantando as músicas da Mariah Carey no quintal da minha amiga. Aos 8 anos, eu pensava que era uma diretora. Ninguém na minha cidade parecia estar fazendo coisas do tipo, mas eu sabia o que queria ver no mundo e tentei fazê-lo. Os artistas realizam coisas e interpretam personagens porque querem fugir para mundos distantes, e isso era exatamente do que eu precisava. Eu queria viver dentro dos meus sonhos,
meu maravilhoso mundo fictício, e se pudesse evitar, não pensar na realidade. Cantar aproximava o real e a fantasia, o mundo em que eu vivia e o que eu queria desesperadamente habitar. A tragédia faz parte da minha família. Meu nome do meio é o mesmo da mãe do meu pai, Emma Jean Spears, mais conhecida como Jean. Ao ver as fotos dela, entendi porque todo mundo dizia que éramos parecidas, o mesmo cabelo loiro, o mesmo sorriso. Ela parecia mais jovem do que era de fato. Seu marido, June Spears, meu avô, era um homem abusivo. Jean perdeu um filho recém-nascido com apenas 3 dias de vida. June mandou Jean para o hospital de Southeast Louisiana, um manicômio horroroso em Mandeville, onde Jean era medicada com lítio. Em 1966, aos 31 anos, minha avó Jean se matou com um tiro diante do túmulo de seu filho, 8 anos após o falecimento dele. Não consigo imaginar a dor que ela deve ter sentido. No Sul, a maneira como as pessoas se referem a homens iguais a June é dizendo nada nunca era bom o suficiente para ele, que era um perfeccionista ou um pai muito comprometido. E eu provavelmente teria dito coisas mais rudes que essas. Fanático por esportes, June fazia meu pai treinar até a exaustão. Todos os dias, depois de terminar o treino de basquete, não importava o quanto estivesse cansado ou com fome. Meu pai ainda tinha que fazer 100 lances livres antes de poder entrar na casa. June era policial do Departamento de Polícia de Baton Rouge e acabou tendo 10 filhos com 3 esposas diferentes, e até onde eu sei, ninguém tinha algo bom a dizer sobre seus primeiros 50 anos de vida. Até na minha família comentava-se que os homens Spears tendiam a ser problemáticos, principalmente quanto ao modo como tratavam as mulheres. Jean não foi a única esposa que June mandou para o hospital psiquiátrico em Mandeville. Também internou a segunda esposa lá. Uma das meias-irmãs do meu pai disse que quando ela tinha 11 anos, June começou a abusar sexualmente dela até ela fugir aos 16. Meu pai tinha 13 anos quando Jim morreu naquele túmulo. Sei que o trauma, em parte, explica o jeito que ele agia com os meus irmãos e comigo, do porquê nada nunca era bom bastante para ele. Meu pai forçou meu irmão a ser o melhor nos esportes. Meu pai bebia até não conseguir pensar mais. Uma vez desapareceu durante dias. Quando ele estava bêbado, era extremamente malvado. Mas June melhorou depois de envelhecer. Eu não convivi com um homem que abusou do meu pai e dos irmãos dele, mas com um avô que parecia tranquilo e gentil. O mundo do meu pai e o da minha mãe eram completamente diferentes. De acordo com minha mãe, a mãe dela, a minha avó, Lily, vinha de uma elegante e sofisticada família londrina. Ela tinha uma aparência exótica sobre a qual todos comentavam. A mãe dela era britânica e o pai tinha nascido em uma ilha mediterrânea chamada Malta. O tio dela trabalhava com encadernação. A família inteira tocava instrumentos e amava cantar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lily conheceu um soldado americano, meu avô Barney Bridge, em um baile para soldados. Ele era o motorista dos generais e amava dirigir em alta velocidade. No entanto, ela ficou desapontada quando ele a levou para os Estados Unidos. Ela havia imaginado que viveria como em Londres. À medida que adentrava as suas fazendas produtoras de leite em Nova Orleans, Lily observou de dentro do carro como o mundo de Barney parecia vazio. Onde estão todas as luzes? Ela perguntava insistentemente ao marido. Às vezes penso em Lily transitando pelo interior do estado da Louisiana, observando a noite, se dando conta de que a sua vida grande, vibrante, cheia de música, museus e chás da tarde londrinos estava prestes a se tornar pequena e difícil. Em vez de ir ao teatro ou comprar roupas, ela passaria a vida presa no interior, cozinhando e limpando e ordenhando vacas. Então minha avó se fechou, leu uma tonelada de livros, tornou-se obcecada por limpeza e sentiu falta de Londres até o dia de sua morte. Minha família contou que Barney não queria deixá-la voltar para Londres porque achava que se ela fosse, não retornaria para casa. Minha mãe disse que Lily ficava tão perdida em seus próprios pensamentos que tirava a mesa antes que todos terminassem de comer. Tudo o que eu soube foi que minha avó era linda e que amava imitar seu sotaque britânico. Falar com esse sotaque sempre me deixou feliz, pois me faz lembrar dela, da minha avó estilosa. Eu queria ter os modos e a voz cadenciada dela. Como Lily tinha dinheiro, minha mãe Lynn, seu irmão Sonny e sua irmã Sandra tiveram o que você pode chamar de vida abastada enquanto cresciam, especialmente para a região rural da Louisiana.
Embora fossem protestantes, minha mãe frequentava a escola católica. Era uma adolescente linda, com cabelos pretos curtos. Sempre ia à escola usando botas de cano alto e saias bem curtas. Minha mãe saía com os caras gays da cidade que lhe davam carona em suas motos. Meu pai ficou interessado nela, como não ficaria? Em parte, talvez porque June exigia que se esforçasse absurdamente. Meu pai era incrivelmente talentoso nos esportes. As pessoas vinham de longe apenas para vê-lo jogar basquete. Minha mãe o viu e disse: Ué, quem é esse cara? Pelo que diziam, o relacionamento deles nasceu de uma atração mútua e de um senso de aventura, mas a lua de mel tinha acabado muito tempo antes de eu vir ao mundo. Capítulo 2. Quando se casaram, meus pais moraram em uma pequena casa em Kentwood. Minha mãe não era mais sustentada pela família dela, então meus pais eram bem pobres. Eles eram jovens. Minha mãe tinha 21 e meu pai 23. Em 1977, tiveram meu irmão mais velho, Brian. Ao se mudarem daquele pequeno lar, compraram uma pequena casa popular de 3 quartos. Depois que Brian nasceu, minha mãe voltou a estudar e se tornou professora. Meu pai, que era soldador em refinarias, trabalhos pesados que duravam 1 mês ou às vezes 3 meses, começou a beber demais e não demorou muito até que começasse a descontar na família. De acordo com minha mãe, quando fazia alguns anos que ela e meu pai estavam casados, meu avô materno Barney, pai da minha mãe, morreu em um acidente de carro. E depois disso, meu pai foi encher a cara e perdeu a primeira festa de aniversário do Brian. Quando meu irmão ainda era pequeno, meu pai ficou bêbado em uma festa de Natal e sumiu na manhã seguinte. Minha mãe disse que estava cansada naquela época e saiu de casa para ficar com Lily. Em março de 1980, ela deu entrada no processo de divórcio, mas June e sua nova esposa imploraram para ela aceitar meu pai de volta, e ela aceitou. Durante um tempo, aparentemente, as coisas se acalmaram. Meu pai trocou de emprego e abriu uma empresa de construção. Então, depois de muita luta, também abriu uma academia. Se chamava Total Fitness, e transformou alguns homens da cidade, inclusive meus tios, em fisiculturistas. A academia ficava num estúdio à parte da nossa propriedade, ao lado de casa. Inúmeros homens musculosos entravam e saíam da academia, flexionando os músculos na frente dos espelhos sob as luzes fluorescentes. Meu pai começou a se dar muito bem. Em nossa pequena cidade, ele se tornou um dos homens mais endinheirados. Minha família servia em nosso jardim cozido de lagostim, dava festas malucas e dançavam a noite toda. Sempre presumi que o ingrediente secreto para ficarem acordados a noite toda era anfetamina, já que era a droga preferida na época. Minha mãe abriu uma creche com a irmã dela, minha tia Sandra. Para consolidar o casamento, meus pais tiveram um segundo bebê, eu. Nasci em 2 de dezembro de 1981. Minha mãe nunca perdeu a oportunidade de recordar que o trabalho de parto foi excruciante e durou 21 horas. Eu amava as mulheres da minha família. Minha tia Sandra, que já tinha 2 filhos, teve uma gravidez surpresa aos 35 anos. Minha prima, Laura Lynn. Com apenas alguns meses de diferença, Laura Lynn e eu éramos como gêmeas e também melhores amigas. Laura Lynn sempre foi como uma irmã para mim e Sandra era uma segunda mãe. Ela tinha muito orgulho de mim e sempre me encorajava. E mesmo que minha avó Jean tenha morrido muito antes do meu nascimento, eu tive a sorte de conhecer sua mãe, minha bisavó Lexi Pierce. Lexi era incrivelmente linda, sempre se maquiava com a pele muito, muito branca e com os lábios muito, muito vermelhos. Ela era fodona e ficou mais à medida que envelhecia, me disseram, e não foi difícil de eu acreditar que ela tinha se casado 7 vezes. 7! Obviamente, ela não gostava do genro Jun, mas depois que a filha dela, Jean, morreu, Lexi não se afastou e cuidou do meu pai e dos irmãos dele, e depois dos seus bisnetos também. Eu e Lexi éramos muito próximas. As lembranças mais vívidas e felizes que tenho de quando era criança são de momentos que passei ao lado de Lexi. Fazíamos festa do pijama, só nós duas. À noite, ela me mostrava as maquiagens que ficavam em sua penteadeira. De manhã, Lexi preparava um café da manhã gigante. A melhor amiga dela, sua vizinha, ia nos visitar e ouvíamos as lentas baladas dos anos 50 da coleção de vinis da Lexi.
Durante o dia, eu e ela tirávamos sonecas juntas. Uma das coisas que eu mais amava era adormecer ao lado da Lexi, sentindo o cheiro do seu pó facial e do seu perfume, e ficar ouvindo a sua respiração se acalmar até ficar rítmica e regular. Um dia, Lexi e eu fomos alugar um filme. Assim que saímos da locadora, ela bateu em outro carro, ficando presa num buraco. Não conseguimos sair. Um guincho teve que ir nos resgatar. Aquele acidente assustou minha mãe. Dali em diante, não tive mais permissão para sair com minha bisavó. Nem foi um acidente grave, eu falei para minha mãe. Implorei para continuar vendo Lexi. Era minha pessoa favorita. Não acho que ela está ficando senil, disse a minha mãe. Já não é seguro você ficar sozinha com ela. Depois disso, eu a via na minha casa, mas não podia mais passear de carro ou fazer festas do pijama com ela. Foi uma perda enorme para mim. Eu não entendia por que estar com alguém que eu amava tanto era considerado algo perigoso. Naquela idade, o que eu mais gostava de fazer, além de passar o tempo com Lexi, era me esconder nos armários. Virou uma piada na família. Cadê a Britney agora? E eu sempre sumia na casa da minha tia. Todo mundo se juntava para me procurar. Quando estavam prestes a entrar em pânico, eles abriam a porta de um dos armários e lá estava eu. Devo ter desejado que eles procurassem por mim. Durante anos eu gostava de fazer isso, de me esconder. Me esconder era um modo de chamar atenção. O outro era cantar e dançar. Cantei no coral da nossa igreja e estudei dança 3 noites por semana e aos sábados. Então, comecei a fazer aulas de ginástica em Covington, Louisiana, a 1 hora de onde eu morava. Quando se tratava de dançar, cantar e fazer acrobacias, eu nunca me cansava. No ensino fundamental, no dia das profissões, eu disse que queria ser advogada, mas os vizinhos e os professores começaram a dizer que meu destino era Broadway. E por fim, aceitei a minha identidade como a pequena artista. Eu tinha 3 anos de idade em meu primeiro recital de dança e 4 quando fiz minha primeira apresentação de solo de What Child Is This? Em um evento de Natal na creche da minha mãe. Eu queria me esconder, mas também ser vista. As duas coisas são verdade. Agachada na fria escuridão de um armário, eu me sentia tão pequena que poderia desaparecer, mas com a atenção de todo mundo voltada para mim, eu me tornava outra pessoa, alguém que poderia comandar qualquer espaço, de meia calça branca, cantando com toda a força, senti que tudo era possível. Capítulo 3. Senhora Lynn, Senhora Lynn! O menino gritou. Ele estava sem fôlego, o coração quase saindo pela boca, na frente da nossa porta. Vocês precisam vir, venham agora! Um dia, aos 4 anos de idade, eu estava na sala de estar da nossa casa, sentada no sofá com minha mãe de um lado e minha amiga Cindy do outro. Kentwood era como aquelas cidades de novelas, sempre havia drama. Cindy estava tagarelando com minha mãe sobre o escândalo mais recente, enquanto eu só escutava, tentando acompanhar. Quando a porta foi escancarada, a cara do menino bastou para sabermos que algo terrível tinha acontecido. Meu coração disparou. Minha mãe e eu começamos a correr. A rua tinha acabado de ser pavimentada e eu estava descalça, correndo sobre o piche quente. Ai, ai! Eu gritava a cada passo. Olhei para os meus pés e vi o piche grudado neles. Finalmente chegamos aonde meu irmão Brian estava brincando com seus amigos da vizinhança. Eles tentaram cortar um mato alto em um terreno com seus quadriciclos. Essa ideia pareceu fantástica para eles porque eram idiotas. Inevitavelmente não conseguiram ver uns aos outros por causa do mato alto e acabaram batendo ele de frente. Eu devo ter visto tudo, ouvido Brian berrando de dor, minha mãe gritando de medo, mas não me lembro de nada. Acho que Deus fez eu desmaiar para que não me recordasse da dor e do pânico, ou do corpo todo machucado do meu irmão. Um helicóptero o levou para o hospital. Quando fui visitar Brian, alguns dias depois, ele estava inteirinho engessado. Pelo que pude ver, ele quebrou quase todos os ossos do corpo. E detalhe que mais me impressionou, sendo criança, foi o meu irmão tendo que fazer xixi através de um buraco no gesso. A outra coisa que não consegui deixar de notar foi que o quarto dele estava tão repleto de brinquedos. Meus pais ficaram tão gratos por ele ter sobrevivido e se sentiram tão mal por Brian que durante sua recuperação todo dia era Natal.
Minha mãe cuidou do meu irmão por se sentir culpada. Até hoje ela faz o que ele quer. É engraçado como uma fração de segundo pode mudar a dinâmica de uma família para sempre. O acidente me aproximou muito mais do meu irmão. Nosso vínculo se formou a partir do meu sincero e genuíno reconhecimento de sua dor. Depois que Brian voltou para casa, eu não saía do lado dele. Dormia ao lado dele todas as noites. Brian ainda não conseguia dormir em sua própria cama porque o corpo inteiro estava engessado. Então ficava em uma cama especial e aos pés dela colocaram um colchão para mim. Às vezes eu subia na cama dele só para abraçá-lo. Após Brian ter tirado o gesso, continuei a dormir ao lado do meu irmão por anos. Mesmo pequenina, eu sabia que entre o acidente e toda a exigência imposta a ele pelo nosso pai, meu irmão teve uma vida difícil. Eu queria confortá-lo. Finalmente, depois de anos, minha mãe me disse: Britney, agora você está quase na sexta série, você precisa começar a dormir sozinha. Eu disse não. Eu era tão pequena, não queria dormir sozinha, mas ela insistiu e por fim tive que ceder. Ao ficar no meu próprio quarto, comecei a gostar de ter meu próprio espaço. Porém, continuei extremamente próxima do meu irmão. Ele me amava e eu o amava tanto. Por ele, eu sentia o amor mais carinhoso e protetor. Não queria nunca que ele se machucasse. Já o tinha visto sofrer demais. À medida que meu irmão foi melhorando, acabamos nos envolvendo bastante com a comunidade. Como era uma cidade pequena, com apenas alguns milhares de habitantes, todos apareciam para colaborar com os 3 principais desfiles que aconteciam todos os anos. Mardi Gras, 4 de julho, Natal. As ruas ficavam repletas de pessoas sorrindo, acenando, abandonando o drama de suas vidas por um dia para se divertir, observando seus vizinhos perambulando lentamente pela rodovia 38. Teve um ano em que alguns de nós, crianças, decidimos decorar um carrinho de golfe e colocá-lo no desfile de Mardi Gras. Devia haver provavelmente umas 8 crianças naquele carrinho, muitas, é óbvio. Havia 3 no banco. Um casal de pé nas laterais, segurando o pequeno teto, 1 ou 2 se balançando na parte de trás. Estava tão pesado que os pneus quase furaram. Todos usávamos trajes do século XIX. Nem me lembro por quê. Eu estava sentada no colo das crianças maiores da frente, acenando para todos. O problema era que, com tantas crianças em um carrinho de golfe e seus pneus murchos, a coisa ficou difícil de controlar. E com as risadas, os acenos e a empolgação, bem, só batemos no carro da frente algumas vezes, mas foi o suficiente para sermos expulsos do desfile. Capítulo 4. Quando meu pai voltou a beber muito, os negócios dele começaram a falir. O estresse de não ter dinheiro foi agravado pelo caos das mudanças extremas de humor do meu pai. Eu sentia medo, principalmente quando andava de carro com ele, pois ficava falando consigo mesmo enquanto dirigia. Eu não conseguia entender o que ele dizia, parecia viver em seu próprio mundo. Eu sabia, naquele momento, que meu pai tinha motivos para querer se embriagar. Vivia estressado por causa do trabalho. Agora vejo com ainda mais clareza que ele estava se automedicando depois de ter sofrido durante anos os abusos de seu pai, June. Naquela época, entretanto, eu não sabia por que era tão duro com a gente, porque nada que fazíamos parecia ser bom o suficiente para ele. A parte mais triste para mim foi que sempre quis um pai que me amasse do jeito que eu era. Alguém que me dissesse: eu simplesmente te amo, você pode fazer o que quiser, ainda vou te amar incondicionalmente. Meu pai era negligente, frio e ruim comigo, mas era ainda mais severo com Brian. Ele exigia tanto que meu irmão fosse bom nos esportes que chegava a ser cruel. A vida do Brian naqueles anos foi muito mais difícil que a minha, pois nosso pai fez meu irmão viver sob o mesmo regime de brutalidade a que Júnior tinha submetido. Brian era obrigado a jogar basquete e também futebol americano, mesmo não tendo aptidão para isso. Meu pai também podia ser abusivo com minha mãe, mas ele era mais o tipo de bêbado que sumia de casa por uns dias. Para ser sincera, era um alívio pra gente quando ele fazia isso. Eu preferia quando ele não estava lá. O que tomava a presença dele em casa particularmente ruim era que minha mãe discutia com ele a noite toda. De tão bêbado, não conseguia falar. Eu não sei se meu pai conseguia ouvi-la, mas nós sim. Brian e eu tínhamos que sofrer as consequências da fúria dela. Ou seja, não conseguíamos dormir a noite toda. Os gritos dela ecoavam pela casa.
Furiosa, eu ia até a sala de estar de camisola e implorava: só dê o jantar para ele e o coloque para dormir, ele está doente. Ela discutia com alguém que sequer estava consciente, mas ela não me ouvia. Eu voltava enfurecida para a cama, meu olhar fuzilando o teto, ouvindo minha mãe gritar, amaldiçoando-a em meu coração. Isso não é terrível? Era ele que estava bêbado. O alcoolismo dele que tinha nos deixado sem dinheiro. Era ele quem ficava desmaiado na cadeira. Mas era minha mãe quem mais acabava me irritando. Porque ao menos naqueles momentos ele estava em silêncio. Eu estava tão desesperada para dormir e ela não calava a boca. Apesar de todo o drama noturno, de dia minha mãe tornava a nossa casa um lugar que eu e os meus amigos queríamos visitar. Ao menos quando meu pai nos respeitava o bastante para ir beber em outro lugar. Todas as crianças do bairro iam para nossa casa. Na falta de uma palavra melhor, era uma casa legal. Tínhamos um balcão alto rodeado por 12 cadeiras. Minha mãe era uma mãe típica jovem sulista, sempre fofocando, sempre fumando cigarros com as amigas no bar. Ela fumava Virginia Slims, os mesmos cigarros que fumo agora, ou conversando com elas ao telefone. Eu estava morta para todos. As crianças mais velhas se sentavam nas cadeiras do bar em frente à TV e jogavam videogame. Eu era a mais nova, não sabia jogar videogame, então sempre tive que lutar para chamar a atenção dos mais velhos. Nossa casa era um zoológico. Eu vivia dançando na mesa de centro para chamar a atenção, e minha mãe vivia correndo atrás do Brian quando ele era pequeno, pulando nos sofás enquanto tentava pegá-lo para que pudesse bater nele depois dele ter retrucado. Eu estava sempre agitada demais, tentando desviar a atenção das crianças maiores que estavam na sala assistindo TV ou fazer com que os adultos parassem de falar uns com os outros na cozinha. Britney, pare com isso, minha mãe gritava. Nós temos visitas. Apenas seja boazinha, se comporte. Mas eu a ignorava e sempre dava um jeito de conseguir a atenção de todo mundo. Capítulo 5. Eu era uma menina quieta e baixinha, mas quando cantava eu renascia e tinha feito aulas de ginástica o bastante para me movimentar com habilidade. Aos 5 anos de idade, participei de um concurso local de dança. Meu talento era uma coreografia que eu fazia usando uma cartola e girando uma bengala. Ganhei! Então minha mãe começou a me levar a todos os concursos da região. Em fotos e vídeos antigos, estou usando as roupas mais ridículas. Em uma apresentação musical que fiz na terceira série, usei uma camiseta larga e um laço roxo enorme na minha cabeça que fazia eu parecer um presente de Natal. Foi realmente horroroso. Comecei a me dedicar ao circuito de concursos e venci a competição regional em Baton Rouge. Pouco tempo depois, meus pais começaram a buscar oportunidades maiores que as que eu teria ganhando prêmios em escolas. Quando viram no jornal anúncios sobre testes para o Clube do Mickey, sugeriram que fôssemos. Viajamos 8 horas até Atlanta. Havia mais de 2.000 crianças lá. Eu tinha que me destacar, especialmente porque depois de termos chegado, ficamos sabendo que estavam procurando apenas crianças com mais de 10 anos de idade. Quando o diretor de elenco, um homem chamado Matt Casella, perguntou a minha idade, abri minha boca para dizer 8, mas então me lembrei da questão de idade e disse 9. Ele me olhou com ceticismo. No meu teste, cantei Sweet Georgia Brown, enquanto fazia uma coreografia, acrescentando alguns movimentos de ginástica. O grupo, então, composto por milhares de crianças de todo o país, foi reduzido a apenas algumas, dentre as quais eu estava. Uma linda menina da Califórnia, alguns anos mais velha que eu, e que se chamava Katie Russell. Uma garota da Pensilvânia chamada Christina Aguilera e eu fomos informadas de que não tínhamos sido escolhidas, mas nos disseram que tínhamos talento. Matt falou que poderíamos fazer parte do elenco quando estivéssemos um pouco mais velhas e mais experientes. Ele disse à minha mãe que achava que deveríamos ir a Nova York para trabalhar. Recomendou que procurássemos uma agente da qual ele gostava e que ajudava jovens artistas a começarem no teatro. Não fomos imediatamente. Em vez disso, durante cerca de 6 meses, fiquei na Louisiana e comecei a trabalhar como garçonete no restaurante de frutos do mar da Lexi, o Greenwich Seafood and Deli, para ajudar. O restaurante tinha um cheiro horrível de peixe, ainda assim a comida era fantástica, inacreditavelmente saborosa, e o local se tornou um novo ponto de encontro para todas as crianças.
O quarto dos fundos do restaurante era onde meu irmão e os amigos dele costumavam ficar bêbados durante o ensino médio. Enquanto isso, na parte da frente, aos 9 anos de idade, eu limpava frutos do mar e servia os pratos, enquanto fazia meus passinhos delicados de dança, usando minhas roupinhas fofinhas. Minha mãe mandou uma filmagem para a agente recomendada por Matt, Nancy Carson. No vídeo eu estava cantando Shine On Harvest Moon. Deu certo. Nancy pediu que fôssemos a Nova York para nos encontrarmos com ela. Depois que cantei para Nancy em seu escritório, que ficava no 20º andar de um prédio no centro de Manhattan, pegamos o trem de volta para casa. Eu tinha sido oficialmente contratada por uma agência de talentos. Não muito tempo após, voltamos para Louisiana. Minha irmã mais nova, Jamie Lynn, nasceu. Laura Lynn e eu passávamos horas brincando com Jamie, como se ela fosse uma de nossas bonecas. Poucos dias depois de voltar para casa com a bebê, eu estava me preparando para mais um concurso de dança, quando minha mãe começou a agir de modo estranho. Ela costurava à mão um rasgo no meu figurino, mas enquanto passava a agulha, do nada minha mãe jogou a roupa fora. Não parecia saber o que estava fazendo. O figurino sinceramente era uma porcaria, só que eu precisava dele para competir. Mamãe, por que você jogou meu figurino fora? Perguntei. De repente eu vi sangue, sangue por toda parte. Algo não foi suturado direito depois da minha mãe ter dado à luz. Ela estava jorrando sangue aos berros. Chamei meu pai. O que tem de errado com ela? Eu gritei. O que tem de errado com ela? Papai entrou correndo em casa e levou para o hospital. Durante todo o caminho eu continuei gritando. Não pode acontecer nada de errado com a minha mãe. Eu tinha 9 anos. Ver um rio de sangue saindo da própria mãe seria traumático para qualquer pessoa, mas para uma criança naquela idade foi aterrorizante. Eu nunca tinha visto tanto sangue antes. Quando chegamos ao médico, eles a trataram, e para mim pareceu ter demorado cerca de 2 segundos. Ninguém aparentava muita preocupação. Aparentemente, a hemorragia pós-parto não é tão incomum, mas ficou gravada na minha memória. Na aula de ginástica, eu sempre conferia se minha mãe estava do outro lado da janela esperando por mim. Foi um reflexo, algo que fiz para me sentir segura. Porém, um dia, ao fazer a habitual conferência na janela, ela não estava lá. Entrei em pânico. Ela tinha ido embora. Ela havia sumido, talvez para sempre. Comecei a chorar, caí de joelhos. Se você tivesse me visto, eu diria que alguém havia acabado de morrer. Minha professora correu para me tranquilizar. Querida, ela vai voltar. Ela disse, tá tudo bem, provavelmente ela só foi ao Walmart. Minha mãe fizera exatamente isso, tinha ido ao Walmart. Mas não estava tudo bem. A saída dela tinha me causado muito sofrimento. Ao retornar e ver o quão triste eu estava, minha mãe nunca mais saiu daquela janela durante as aulas. E nos anos seguintes, nunca deixou de estar ao meu lado. Eu era uma garotinha com grandes sonhos. Queria ser uma estrela como Madonna, Dolly Parton ou Whitney Houston. Eu tinha sonhos, mas simplesmente também que pareceriam ainda mais difíceis de ser alcançados e também ambiciosos demais para serem ditos em voz alta. Eu quero que meu pai pare de beber. Eu quero que minha mãe pare de gritar. Eu quero que todo mundo fique bem. Com a minha família, qualquer coisa poderia dar errado a qualquer momento. Eu não tinha poder ali. Apenas quando estava me apresentando, eu era realmente invencível. Em uma sala de reuniões em Manhattan, diante de uma mulher que poderia tornar meus sonhos realidade, ao menos uma coisa estava completamente sob meu controle. Capítulo 6. Quando eu tinha 10 anos, fui convidada para participar do programa Star Search. No primeiro dia, cantei uma versão corajosa de uma canção que tinha ouvido na voz de Judy Garland, I Don't Care. Recebi 3,75 estrelas. Minha rival, uma menina que cantava ópera, recebeu 3,5. Avancei para a próxima fase. O episódio seguinte foi gravado mais tarde naquele mesmo dia e eu estava competindo com um garoto de gravata texana e muito spray no cabelo que se chamava Marty Thomas, de 12 anos. Ficamos amigos, até jogamos basquete juntos antes da gravação. Cantei Love Can Build a Bridge, da dupla The Judges, uma música que eu havia cantado 1 ano antes no casamento da minha tia. Enquanto aguardávamos nossas pontuações, Marty e eu fomos entrevistados no palco pelo apresentador, Ed McMahon.
Na semana passada, eu notei que você tem os olhos mais adoráveis e lindos, ele disse para mim. Você tem namorado? Não, senhor, respondi. E por que não? Eles são maus. Namorados? Perguntou Ed. Você acha que todos os meninos são maus? Eu não sou mau. O que você acha de mim? Bem, aí depende, eu disse. Ouço isso bastante, afirmou Ed. Recebi 3,75 de novo. Marty recebeu um 4 perfeito. Eu sorri e o abracei educadamente, e enquanto saía do palco, Ed me desejou sorte. Mantive a compostura até chegar ao camarim, e então desatei a chorar. Depois, minha mãe comprou para mim um sundae com calda quente de chocolate. Minha mãe e eu continuamos indo e voltando de Nova York. A intensidade de trabalhar na cidade sendo apenas uma menina era algo empolgante para mim, mesmo sendo também intimidador. Recebi uma proposta de trabalho, um papel como substituta de uma atriz em um musical off-Broadway chamado Ruthless, inspirado nos filmes Tara Maldita e A Malvada e nos musicais Mummy e Gypsy. Interpretei uma estrela sociopata mirim chamada Tina Denmark. A primeira música que Tina cantava era Born to Entertain. Essa canção mexeu comigo. A outra substituta era uma jovem e talentosa atriz chamada Natalie Portman. Enquanto eu estava fazendo o musical, alugamos um pequeno apartamento para minha mãe, a bebê Jamie Lynn e eu, próximo de uma escola pública, a Professional Performing Arts School, e comecei a fazer aulas perto do Broadway Dance Center. Mas, na maior parte do tempo, eu ficava no Players Theatre, no centro. A experiência foi, de certo modo, uma validação, a prova de que eu tinha talento bastante para ter sucesso no mundo do teatro, mas era uma rotina exaustiva. Não dava tempo de ser uma criança comum ou de realmente fazer amigos, porque eu tinha que trabalhar quase todos os dias. Aos sábados havia 2 apresentações. Também não adorava ser uma atriz substituta. Precisava ficar no teatro toda noite até quase meia-noite, para o caso de eu ter que substituir a atriz que interpretava Tina, Laura Bell Bundy. Depois de alguns meses, Laura saiu e fiquei com o papel principal, mas naquela altura eu estava extremamente cansada. Quando o Natal chegou, eu estava desesperada para voltar para casa, mas então soube que teria de me apresentar no dia do Natal. Aos prantos, eu perguntei à minha mãe: eu realmente vou precisar fazer isso no Natal? Olhei para a mini árvore em nosso apartamento enquanto pensava na árvore grande que ficava na sala de estar da nossa casa em Kentwood. Minha mente de menina não era capaz de compreender por que eu iria querer fazer isso, continuar atuando nos feriados, então abandonei o musical e fui para casa. A agenda de apresentações no teatro em Nova York era realmente muito puxada para mim naquela idade. No entanto, isso resultou em uma coisa boa. Aprendi a cantar em um teatro com acústica reduzida. O público fica bem perto de você, apenas cerca de 200 pessoas no local. Sinceramente, é estranho, mas nesse espaço a emoção de cantar é mais eletrizante. A proximidade que você sente com as pessoas na plateia é algo especial. A energia delas me deixava mais forte. Com essa experiência, participei novamente dos testes para o Clube do Mickey. Em Kentwood, enquanto aguardava notícias sobre o Clube do Mickey, comecei a frequentar Parkland Academy e a jogar basquete, me tornando armadora. Eu era pequena para uma criança de 11 anos, mas conseguia fazer as jogadas. As pessoas achavam que eu era animadora de torcida, coisa que nunca fui. Eu dançava um pouquinho, mas na escola eu queria jogar, o que eu fazia apesar da minha altura. Eu tinha uma camiseta enorme com o número 25, que ficava gigante em mim. Eu era um ratinho minúsculo correndo pela quadra. Durante um tempo, eu tive um crush em um jogador de basquete que tinha 15 ou 16 anos. Ele convertia todos os arremessos de 3 pontos e fazia isso parecer fácil. As pessoas vinham de longe para vê-lo jogar, como também fizeram um dia para ver meu pai jogar. Ele era bom, não tanto quanto meu pai tinha sido, mas ainda assim era um gênio com a bola. Eu ficava maravilhada com ele e com os meus amigos que eram mais altos que eu. Meu negócio era roubar a bola dos adversários no meio do drible, correr e fazer uma bandeja. Eu amava a sensação de passar por entre todos os jogadores adversários. A emoção de não ter um roteiro, de o jogo ser imprevisível, completamente desconhecido, me fazia sentir tão viva.
Eu era tão pequena e tão fofa que ninguém me via chegando. Não era a mesma coisa que estar no palco em Nova York, mas estar sob as luzes brilhantes da quadra, aguardando o som dos aplausos quando eu fazia uma cesta, era quase tão bom quanto. Capítulo 7. Meu segundo teste para o Clube do Mickey me rendeu um papel. Matt, o simpático diretor de elenco que indicou a agente Nancy para minha mãe, decidiu que eu estava pronta. Estar no programa foi como passar por um treinamento para a indústria do entretenimento. Havia longos ensaios de danças, aula de canto, aulas de atuação, horas no estúdio de gravação e a escola no meio disso tudo. Os mosqueteiros rapidamente formaram suas panelinhas. A partir dos camarins que eram compartilhados, Christina Aguilera e eu éramos as crianças mais novas e dividíamos o espaço com outra garota, Nick DeLoach. Admirávamos os mais velhos, Kerry Russell, Ryan Gosling e Tony Lucca, que eu achava muito lindo, e logo fiz amizade com um garoto chamado Justin Timberlake. Estávamos filmando no Disney World em Orlando, e minha mãe e Jamie Lynn, na época com 2 anos, foram comigo. Durante o dia, nos intervalos, o elenco se divertia nos brinquedos. De verdade, aquilo era um sonho de criança, incrivelmente divertido, ainda mais para uma criança como eu, mas também foi um trabalho excepcionalmente difícil. Repetíamos a coreografia 30 vezes em um dia, tentando tornar cada movimento perfeito. O único momento triste foi quando, após terminarmos de filmar, recebemos uma ligação e soubemos que minha avó Lily tinha morrido. Ninguém sabia dizer se havia sido infarto ou derrame, mas ela se afogou enquanto nadava na piscina. Não tínhamos dinheiro para ir para casa de avião e comparecer ao funeral, mas Lynn Harless, a gentil mãe do Justin, nos emprestou o dinheiro da passagem. Era o tipo de coisa que uma família faria, e as crianças do elenco e seus pais se tornaram uma. Um dia, Tony estava procurando um chapéu que um dos figurinistas tinha deixado no camarim das meninas e foi ao nosso camarim. Quando entrou, meu coração quase saiu pela boca. Ele era meu crush. Eu não podia acreditar que ele tinha entrado no meu camarim. Meu coraçãozinho quase explodiu no peito. Em outra ocasião, em uma festa de pijama, brincamos de verdade o desafio, e alguém desafiou o Justin a me beijar. Uma música da Janet Jackson estava tocando quando ele se inclinou e me beijou. Isso me fez lembrar de um momento na biblioteca, quando eu estava na 3ª série, segurando a mão de um garoto pela primeira vez. Foi algo muito importante para mim, tão real, tão poderoso. Aquela tinha sido a primeira vez que alguém havia me dado um tipo de atenção romântica, e parecia uma maravilhosa rebeldia. As luzes estavam apagadas. Estávamos vendo um filme e escondemos as mãos debaixo da mesa para que os professores não pudessem ver. O Clube do Mickey foi uma experiência incrível. Foi minha primeira vez na TV fazendo parte de um elenco. Participar daquele programa despertou algo em mim. Dali em diante eu soube o que queria fazer: cantar e dançar. Quando o programa acabou, 1 ano e meio depois, a maior parte dos meus colegas foi para Nova York ou Los Angeles para continuar correndo atrás de seus sonhos. Mas eu decidi voltar para Kentwood. Dentro de mim já havia um dilema. Uma parte minha queria continuar trabalhando e tornar o sonho realidade. A outra desejava viver uma vida normal na Louisiana. Por um momento, eu tive que deixar a normalidade vencer. Já em casa, voltei a Park Lane e me acostumei à rotina normal de uma adolescente, ou ao que era mais próximo possível do normal na minha família. Por diversão, quando eu estava no 8º ano, minha mãe e eu íamos de Kentwood a Biloxi, no Mississippi. Uma viagem que durava cerca de 2 horas, e enquanto ficávamos por lá, bebíamos daiquiris. Chamávamos nossos coquetéis de biritas. Eu adorava o fato de poder beber com a minha mãe de vez em quando. O modo como bebíamos em nada se parecia com o jeito que meu pai fazia. Quando ele bebia, ficava mais depressivo e calado. Nós ficávamos mais felizes, mais vivas e mais ousadas. Alguns dos melhores momentos que vivi com a minha mãe foram durante essas viagens que fazíamos para a praia com a minha irmã. Enquanto estávamos na estrada, eu dava uns golinhos num drink chamado White Russian. Para mim, tinha gosto de sorvete, quando era preparado com a quantidade certa de gelo raspado, creme de leite, açúcar e sem muito álcool. Era um pedaço de paraíso para mim. Minha irmã e eu tínhamos biquínis e permanentes no cabelo iguais. Hoje em dia é simplesmente ilegal fazer isso numa criança pequena, mas nos anos 90 era lindo pra caramba.
Aos 3 anos de idade, Jamie Lynn era como uma bonequinha viva, a criança mais maluca e adorável que já existiu. Então era isso o que gostávamos de fazer. Viajávamos até Biloxi para beber, ir à praia e voltávamos felizes para casa e a gente se divertia. A gente se divertia muito, apesar de toda a tristeza. Vivi momentos muito felizes na minha infância. Aos 13, eu bebia com minha mãe e fumava com os meus amigos. Fumei meu primeiro cigarro na casa da minha única amiga Má. Todos os meus outros amigos eram nerds, mas essa menina era popular. Sua irmã estava no último ano do ensino médio. Minha amiga sempre se maquiava e os caras ficavam babando por ela. Minha amiga me levou a um galpão e me deu o meu primeiro cigarro. Embora fosse só tabaco, fiquei alterada. Me lembro de pensar: eu vou morrer? Será que essa sensação vai passar? Quando essa sensação vai embora? Depois de ter sobrevivido ao meu primeiro cigarro, imediatamente quis outro. Consegui esconder muito bem esse hábito da minha mãe, mas um dia estávamos em uma loja na rua que levava até nossa casa e ela me fez dirigir. Também aprendi a dirigir aos 13 anos. De repente, minha mãe começou a perceber algo no ar. Estou sentindo cheiro de cigarro. Você está fumando? Ela rapidamente tirou uma das minhas mãos do volante e puxou para si para cheirar. Enquanto minha mãe fazia isso, perdi o controle da direção e o carro saiu da pista. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Olhei para trás e vi a pequena Jamie Lynn prensada no banco de trás. Ela estava com um cinto de segurança, mas não na cadeirinha. Enquanto o carro rodopiava, eu só conseguia pensar: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Então, tum! A traseira do carro bateu em um poste. Foi um milagre o modo como o carro bateu. Se tivéssemos batido de frente contra o poste, teríamos atravessado o para-brisa. Minha mãe saiu correndo do carro e começou a gritar comigo por causa do acidente, com os carros que passavam para pedir ajuda, com o mundo por permitir que isso acontecesse. Ninguém se machucou, felizmente. Nós fomos embora em pé. E o melhor de tudo, minha mãe se esqueceu completamente de como tinha descoberto que eu estava fumando. O crime adolescente de eu fumar? Tanto faz, a gente quase morreu. Depois disso, ela nunca mais tocou no assunto outra vez. Um dia, alguns meninos da sexta série me chamaram para fumar um cigarro no vestiário masculino durante o intervalo. Fui a única garota que eles chamaram para ir com eles. Eu nunca havia me sentido tão descolada. Felizmente, o vestiário dos meninos tinha 2 portas, e uma delas dava para o lado de fora. Lembro que deixamos a porta aberta para que a fumaça saísse e não fôssemos pegos. Isso se tornou um ritual, porém não durou muito. Um tempo depois, resolvi tentar fazer isso sozinha, sem os meninos. Dessa vez, minha melhor amiga e eu fomos fumar no vestiário feminino, mas lá só havia uma porta. Desastre. Fomos pegas em flagrante e nos mandaram para a diretoria. Vocês estavam fumando? Perguntou o diretor. Não, respondi. Minha melhor amiga segurou minha mão e secretamente apertou com muita força. Estava nítido que o diretor não tinha acreditado em mim. Mas adivinha, de alguma forma nós escapamos, levando apenas uma advertência. Mais tarde, minha amiga disse pra mim: Juro por Deus, Britney, você é a pior mentirosa que eu já vi na vida. Deixa que eu falo da próxima vez, por favor. Eu não estava apenas fumando e bebendo naquela idade. Fui precoce quando o assunto era garotos. Eu tinha um crush gigante em um dos caras que sempre estava na casa da minha amiga Má. Ele tinha uns 18 ou 19 anos e namorava uma menina na época. Ela era um estilo tomboy. Eles realmente estavam juntos e eram o casal mais popular da escola. Queria tanto que ele me notasse, mas não tinha muita esperança, já que era 5 anos mais nova que ele. Uma noite fui dormir na casa da minha amiga Má. De repente, no meio da madrugada, meu crush entrou sorrateiramente na casa. Devia ser umas 3 da manhã. Eu estava dormindo no sofá e acordei com ele sentado ao meu lado. Ele começou a me beijar e logo a gente estava se pegando. O que está acontecendo? Pensei. Parecia algo meio sobrenatural, como se eu o tivesse invocado. Eu não conseguia acreditar que o meu crush houvesse simplesmente aparecido do nada e nós tivéssemos ficado. E foi tão doce. Isso foi tudo que ele fez, me beijou. Ele não tentou fazer qualquer outra coisa. Naquele ano, gostei de muitos meninos da turma do meu irmão. Brian era um garoto divertido, estranho da melhor maneira possível. Mas quando foi para o último ano do ensino médio, ele se tornou o rei da escola, o fodão. E foi no último ano do meu irmão na escola que comecei a namorar o melhor amigo dele e perdi a virgindade. Eu era nova para o 9º ano e o cara tinha 17 anos.
Meu relacionamento com ele acabou consumindo grande parte do meu tempo. Eu ia para a escola normalmente às 7 da manhã, mas saía na hora do almoço, por volta da 1 hora, e passava a tarde com ele. Então ele me levava de volta para a escola bem na hora da saída. Eu apenas pegava o ônibus inocentemente e ia para casa como se nada tivesse acontecido. Por fim, minha mãe recebeu uma ligação da secretaria da escola. Eu tinha perdido 17 dias letivos que precisaria compensar. Minha mãe falou: "Como você fez isso? Como você simplesmente saiu?" "Ah, eu falsifiquei sua assinatura", eu respondi. A diferença de idade entre mim e aquele rapaz era enorme, obviamente. Hoje em dia é ultrajante, e meu irmão, que sempre foi muito protetor, começou a odiá-lo. Quando Brian me pegou saindo escondido para me encontrar com um amigo dele, contou para os nossos pais. Como castigo, tive de sair pelo bairro carregando uma lixeira, recolhendo o lixo como uma prisioneira. Brian me seguiu e ficou tirando fotos enquanto eu, chorando, recolhia o lixo do chão. Deixando de lado momentos como esse, havia coisas maravilhosamente normais nessa fase da minha vida. Ir ao baile da escola, ir ao baile de formatura, passear de carro pela nossa pequena cidade, ir ao cinema. Mas a grande verdade é que eu sentia falta de estar no palco. Minha mãe mantinha contato com um advogado que reconhecera em um dos testes que eu tinha feito, um homem chamado Larry Rudolph, para quem ela ligava às vezes pedindo conselhos sobre negócios. Minha mãe enviou para Larry vídeos em que eu estava cantando, e ele sugeriu que eu gravasse uma demo. Larry tinha uma canção que Toni Braxton havia gravado para seu segundo álbum, mas que acabou ficando de fora. Se chamava Today. Ele me enviou a música e aprendi a cantá-la, então a gravei em um estúdio que ficava 1 hora e meia de onde morávamos, em Nova Orleans. Essa seria a demo que eu levaria para apresentar às gravadoras. Mais ou menos na mesma época, Justin e outro mousqueteiro, J.C. Chases, estavam em uma nova boy band chamada NSYNC. Outra colega de elenco, Nick, com quem eu tinha dividido o camarim, estava se juntando a um grupo de garotas, mas depois de conversar sobre isso com minha mãe, decidimos que eu deveria seguir carreira solo. Larry apresentou a demo para alguns executivos de Nova York, que disseram a ele que queriam ver do que eu era capaz. Então pus meus saltinhos e meu vestido bonitinho e fui para Nova York. Eu havia tentado voltar a ser uma adolescente comum, mas não deu certo. Ainda queria algo mais. Capítulo 8. Quem é esse homem? Eu pensei. Não faço ideia, mas eu gostei do escritório dele e realmente gostei de seu cachorro. Era um senhorzinho, mas sua energia era insana. Estimei que tivesse provavelmente 65 anos. Na verdade, ele estava na casa dos 50. Larry me disse que o homem, chamado Clive Calder, era um grande contato. Eu não imaginava o que ele fazia. Se soubesse de antemão que era um executivo de gravadora, fundador da Jive Records, talvez eu tivesse ficado mais nervosa. Em vez disso, estava apenas curiosa, e eu o amei desde o segundo em que o conheci. Clive tinha um escritório de 3 andares incrivelmente intimidador, e lá ficava um Yorkshire Terrier Mini, um tipo de cachorro que eu nem sabia que existia, que era, juro por Deus, a coisa mais pequenina e preciosa. Quando entrei e vi o escritório e o cachorro, senti como se estivesse entrando em um universo paralelo. Tudo se desdobrou em uma dimensão diferente. Eu havia entrado em um sonho incrível. "Oi, Britney, como você está?" disse ele, praticamente vibrando de entusiasmo. Clive se comportava como se fizesse parte de uma sociedade secreta. Seu sotaque da África do Sul, para mim, fazia com que ele parecesse um personagem de um filme antigo. Nunca tinha ouvido alguém falar daquele jeito na vida real. Ele me deixou pegar o cachorrinho, enquanto eu segurava aquele bichinho tão quentinho nos meus braços e olhava para aquele escritório gigante, não conseguia parar de sorrir. Naquele momento, meus sonhos ganharam um empurrãozinho. Eu ainda não tinha gravado nada além de uma demo. Eu estava apenas visitando as pessoas com as quais Larry havia dito para eu me encontrar. Sabia que deveria ir cantar uma música para executivos de gravadoras, e eu sabia que queria ficar mais perto daquele cara, e que o jeito dele tinha algo a ver com o que eu também queria ser. Não me surpreenderia se ele tivesse sido meu tio numa vida passada. Eu queria ter conhecido Larry muito antes. Era o sorriso dele, inteligente, perspicaz, sábio. Ele era um homem com um sorriso místico. Nunca me esquecerei disso.
Me senti tão feliz com ele e senti que a viagem para Nova York mais do que valeu a pena, mesmo se tivesse servido apenas para conhecer alguém como ele, alguém que acreditava em mim. Mas o meu dia ainda não tinha acabado. Larry me levou para dar uma volta na cidade. Entrei em salas cheias de executivos e cantei I Have Nothing, da Whitney Houston, observando salas repletas de homens me analisando de cima a baixo com meu vestidinho e meus saltos altos. Eu cantei alto. Clive me contratou imediatamente, e então acabei assinando um contrato com a Jive Records aos 15 anos de idade. Minha mãe lecionava para o segundo ano em Kentwood e Jamie Lynn era pequena, por isso chamamos uma amiga da família, Felícia Culota. Eu a chamava de Miss Fê, para me acompanhar aonde quer que eu fosse. A gravadora queria que eu entrasse logo no estúdio. Providenciaram um apartamento para Fê e eu em Nova York. Íamos de carro para New Jersey todos os dias e eu entrava em uma cabine e cantava para o produtor e compositor Eric Foster White, que havia trabalhado com Whitney Houston. Sinceramente, eu não tinha noção, não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu só sabia que amava cantar e dançar. Então, qualquer que fosse o Deus que pudesse descer e coordenar isso para mim, eu iria mostrar o que podia fazer. Se alguém fosse capaz de conceber algo para mim que me apresentasse de um modo que fizesse as pessoas se identificarem, eu estava pronta. Não sei o que aconteceu, mas Deus fez sua mágica, e lá estava eu, em New Jersey, gravando. A cabine onde gravei ficava no subsolo. Estando ali, só se ouvia a si mesmo cantando e nada mais. Fiz isso durante meses, não saía da cabine. Depois de trabalhar sem parar, fui a um churrasco na casa de alguém. Eu era muito feminina nessa época, sempre de vestido e salto. Conversava com as pessoas, tentando causar uma boa impressão. E em determinado momento, fui correndo até Felícia para levá-la à varanda. Não percebi que havia uma porta mosquiteira ali. Corri diretamente em direção dela, bati o nariz e caí no chão. Todo mundo olhou e me viu no chão com a mão no nariz. Quando digo a você que fiquei sem graça, juro por Deus. Me levantei e alguém disse: Você sabe que tem uma tela aqui, né? Sim, obrigada. Claro que todo mundo caiu na gargalhada. Fiquei tão constrangida. Não é engraçado que, dentre todas as coisas que aconteceram comigo no meu primeiro ano de gravação, essa seja uma das minhas lembranças mais marcantes? E isso aconteceu há mais de 25 anos. Fiquei arrasada, mas de verdade, acho que fiquei mais em choque porque eu não sabia que havia uma tela ali. Isso me fez pensar que eu estava passando tempo demais gravando dentro daquela cabine. Cerca de um ano depois da minha chegada a New Jersey, as coisas começaram a se encaminhar para o meu primeiro álbum. Então, de repente, um dos executivos me disse: Você precisa se encontrar com esse produtor sueco, ele é muito bom e escreve músicas legais. Tudo bem, eu falei. Com quem ele já trabalhou? Não sei como fui capaz de fazer essa pergunta. Eu era tão inexperiente, mas já tinha começado a ter clareza de como eu queria soar. Também pesquisei um pouco e descobri que, até aquele momento, o produtor já havia trabalhado com os Backstreet Boys, Robin e Bryan Adams. Sim, falei, vamos fazer isso. Max Martin pegou um avião para Nova York e nós jantamos, só eu e ele, sem assistentes e pessoas da gravadora. Embora eu normalmente estivesse acompanhada por assessores por causa da minha idade, nesse caso eles quiseram que eu me encontrasse com Max sozinha. Enquanto nos sentávamos, o garçom se aproximou e perguntou como posso ajudá-los. Por algum motivo, uma vela tombou e a mesa inteira começou a pegar fogo. Estávamos em um dos restaurantes mais caros de Nova York e a nossa mesa tinha acabado de se transformar em uma fogueira. Um segundo se passou entre o como posso ajudá-los e as chamas. Max e eu nos entreolhamos horrorizados. Acho que devemos ir embora agora, não? Disse ele. Ele era mágico. E começamos a trabalhar juntos. Fui até a Suécia para gravar músicas, porém mal notei a diferença entre lá e New Jersey. Eu só estava em outra cabine de gravação. Felícia sempre ia me perguntar: Você quer café? Vamos fazer uma pausa. Eu me livrava dela, trabalhava direto por horas. Minha ética profissional era sólida, nunca saía. Se você me conhecesse naquela época, não teria notícias minhas por dias. Permanecia no estúdio o máximo de tempo que podia. Se alguém quisesse ir embora, eu dizia: Não fui perfeita. Na noite anterior ao dia da gravação de Baby One More Time, eu estava ouvindo Tainted Love, de Soft Cell, e me apaixonei por essa música. Fiquei acordada até tarde para entrar no estúdio cansada, com a voz rouca.
Deu certo. Quando cantei, minha voz saiu mais grave, soando mais adulta e mais sexy. Assim que percebi o que estava acontecendo, fiquei extremamente focada na gravação. E o Max me ouviu quando falei que queria mais R&B na minha voz, sem soar tão pop. Ele entendeu o que eu estava querendo dizer e fez acontecer. E quando todas as músicas tinham sido gravadas, alguém disse: "O que mais você consegue fazer? Você quer dançar agora?" Eu respondi: "Se eu quero dançar? Claro que sim!" Capítulo 9. A gravadora apresentou para mim um conceito para o clipe de Baby One More Time, no qual eu interpretaria uma astronauta futurística. Na proposta, eu parecia uma Power Ranger. Não me identifiquei com aquilo e tive a sensação de que meu público também não se identificaria. Falei para os executivos da gravadora que imaginava que as pessoas gostariam de ver meus amigos e eu na escola, entediados. E assim que o alarme soasse, bum, todos nós começaríamos a dançar. A forma como o coreógrafo fazia a gente se movimentar era muito suave. O fato de a maioria dos dançarinos ser de Nova York ajudou. No mundo da dança pop, existem dois grupos. A maioria das pessoas vai dizer que os dançarinos de Los Angeles são melhores. Eu os respeito, mas minha alma sempre preferiu os de Nova York. São mais intensos. Ensaiamos no Broadway Dance Center, o mesmo lugar onde tive aulas de dança quando era criança, então me sentia à vontade lá. Quando o executivo da Jive Records, Barry Rice, foi ao estúdio, fiz tudo com mais intensidade. Naquele momento, mostrei a ele do que era capaz. O diretor do clipe, Nigel Dick, estava aberto às minhas ideias, além da companhia da escola sinalizando o início de dança. Acrescentei que era importante ter meninos bonitos e pensei que poderíamos usar uniformes escolares para que ficasse mais empolgante quando começássemos a dançar fora da escola com as nossas roupas casuais. Até consegui colocar a Miss Fê no elenco como minha professora. Achei hilário vê-la usando óculos de nerd e uma roupa desajeitada de professora. Gravar esse vídeo foi a parte mais divertida de fazer esse primeiro álbum. Essa foi provavelmente a época da minha vida em que mais senti paixão pela música. Eu era desconhecida e não tinha nada a perder se fizesse algo errado. Há tanta liberdade no anonimato. Eu podia olhar para uma plateia que nunca havia me visto antes e pensar: vocês não me conhecem ainda. Era libertador que eu não precisasse realmente me preocupar se cometesse erros. Para mim, fazer um show não se tratava apenas de realizar poses e sorrir. No palco, eu era como uma jogadora de basquete, correndo pela quadra. Eu sabia jogar bola, sabia como era a rua, eu não tinha medo, eu sabia quando arremessar. No verão, a Jive me mandou para uma turnê em shoppings, uns 26 shoppings. Fazer esse tipo de divulgação não é muito divertido. Ninguém sabia ainda quem eu era. Eu tinha que tentar me vender às pessoas que não estavam tão interessadas assim. Meu comportamento era inocente e não era fingimento. Eu não sabia o que estava fazendo. Apenas dizia: "Oi, pessoal, minha música é muito boa, vocês precisam ouvir." Antes de o vídeo sair, poucas eram as pessoas que conheciam a minha cara, mas no fim de setembro a música estava tocando nas rádios. Eu tinha 16 anos quando, no dia 23 de outubro de 1998, o single de Baby One More Time chegou às lojas. No mês seguinte, o vídeo foi divulgado e de repente eu estava sendo reconhecida onde quer que fosse. No dia 12 de janeiro de 1999, o álbum foi lançado e vendeu mais de 10 milhões de cópias muito rapidamente. Estreiei em primeiro lugar na parada Billboard 200 nos Estados Unidos. Me tornei a primeira mulher a estrear com um single e um álbum em primeiro lugar ao mesmo tempo. Fiquei tão feliz, comecei a sentir que a minha vida realmente estava mudando. Eu não tinha mais que me apresentar em shoppings. As coisas estavam acontecendo rápido. Saí em turnê com NSYNC e também com meu antigo amigo de O Clube do Mickey, Justin Timberlake, de ônibus. Eu estava sempre com os meus dançarinos ou Felícia, um dos meus dois empresários, Larry Rudolph e Johnny Wright. Também comecei a ser acompanhada por uma segurança chamada Big Rob, que era incrivelmente gentil comigo. Comecei a participar regularmente do programa Total Request Live da MTV. A revista Rolling Stone mandou David LaChapelle para Louisiana a fim de me fotografar para a capa da edição de abril com a chamada Inside the Heart, Mind e Bedroom of a Teen Dream. Quando a revista saiu, o ensaio causou polêmica, pois eu estava vestindo uma calcinha boxer de seda enquanto abraçava um Teletubby de pelúcia, brincando com a minha juventude. Minha mãe ficou preocupada, mas eu sabia que queria trabalhar com David LaChapelle outra vez.
Cada dia era uma novidade. Eu estava reconhecendo tantas pessoas incríveis. Logo que o single Baby saiu, encontrei a cantora e compositora Paula Cole em uma festa em Nova York. Ela era cerca de 14 anos mais velha que eu. Ah, meu Deus, eu a admirei tanto. Em um primeiro momento, só por causa da sua aparência. Ela era tão pequenininha, com os cabelos castanhos cacheados caindo pelas costas. Eu não fazia ideia de quem ela era. Só sabia que era muito bonita, com aparência e energia incríveis. Anos mais tarde, me dei conta de que ela tinha interpretado várias músicas que eu amava. Quando ouvi a voz de Paula pela primeira vez, imaginei que ela tivesse uma aparência completamente diferente. Paula cantava com seu rosto angelical palavras obscenas, como a gente vê em Feel in Love, e seu corpo pequeno e delicado, aliado com a força de sua voz em I Don't Want to Wait. E foi então que percebi quão poderoso pode ser quando as mulheres desafiam as expectativas. Capítulo 10. Justin Timberlake e eu mantivemos contato depois de O Clube do Mickey e curtimos passar um tempo juntos durante a turnê do NSYNC. O fato de termos vivido aquela experiência juntos quando éramos tão jovens nos aproximou bastante. A gente tinha muito em comum. Nos encontramos quando eu estava em turnê e começamos a sair nos dias que antecediam os shows. E então, depois dos shows também. Logo percebi que estava perdidamente apaixonada por ele. Tão apaixonada por ele que chegava a ser patético. Quando Justin e eu estávamos em qualquer lugar, nos mesmos arredores, a mãe dele até chegou a dizer isso. Éramos como ímãs. A gente se encontrava imediatamente e ficava junto. Não dava para explicar como éramos juntos. Era estranho, para ser sincera, quão apaixonados estávamos. A banda do Justin, o NSYNC, era, como as pessoas costumavam dizer na época, metida. Eram todos jovens brancos, mas que amavam hip hop. Para mim, era isso que os diferenciava dos Backstreet Boys, que pareciam bem conscientes ao se posicionar como um grupo branco. O NSYNC andava com artistas negros. Às vezes eu achava que eles se esforçavam demais para se encaixar. Um dia, Jay e eu estávamos em Nova York, indo a partes da cidade que eu nunca tinha visitado. Vimos um cara caminhando em nossa direção, usando um medalhão grande e chamativo. Ele estava acompanhado por 2 guarda-costas gigantes. Jay ficou todo empolgado e disse bem alto: "Oh yeah, Foxys, Foxys. What's up, homie?" Depois que Gwynne se foi, Felícia tirou uma com a cara do Jay. "Oh yeah, Foxys, Foxys, yeah." Jay nem ficou sem graça, apenas ouviu e olhou para ela como quem diz: "Ok, foda-se, Fê." Foi nessa viagem que ele comprou seu primeiro colar, um T gigante de Timberlake. Foi difícil para mim ser tão despreocupada quanto ele parecia ser. Não pude deixar de perceber que as perguntas feitas pelos apresentadores dos talk shows para ele eram bem diferentes das perguntas que faziam para mim. Todo mundo insistia em fazer comentários estranhos a respeito dos meus seios, querendo saber se eu tinha ou não feito cirurgia plástica. A imprensa podia ser desconfortável, mas nas premiações eu sentia uma alegria genuína. A criança em mim ficou empolgadíssima ao ver Steven Tyler do Aerosmith pela primeira vez no MTV Music Awards. Eu vi Steven chegando atrasado, vestindo uma roupa fantástica que parecia uma capa de um mago. Fiquei sem ar. Pareceu surreal vê-lo de perto. Lenny Kravitz também chegou atrasado. E mais uma vez eu pensei: lendas, lendas para onde quer que eu olhe. Comecei a encontrar a Madonna no mundo inteiro. Eu faria shows na Alemanha e na Itália e acabaríamos nos apresentando em uma mesma premiação na Europa. Nós nos cumprimentávamos como amigas. Em uma premiação, bati na porta do camarim de Mariah Carey. Ela abriu a porta e fez resplandecer a luz mais bela e transcendental. Você já sabe que todos nós temos ring lights agora, certo? Bem, há mais de 20 anos só a Mariah Carey sabia o que eram ring lights. E não posso falar só o primeiro nome dela. Para mim, ela sempre será Mariah Carey. Perguntei se poderíamos tirar uma foto juntas e tentei tirá-la bem onde estávamos, mas ela disse: "Não, vem aqui, querida. Essa é minha luz, este é o meu lado. Eu quero que você fique aqui, assim posso posar do meu lado bom, garota." Ela continuou falando isso com aquela voz profunda e linda. "Meu lado bom, garota. Meu lado bom, garota." Eu fiz tudo o que a Mariah pediu e tiramos a foto. Claro que ela estava completamente certa em relação a tudo. A foto ficou incrível. Sei que ganhei um prêmio naquela noite, mas nem consigo lembrar qual foi. A foto perfeita com Mariah Carey. Esse foi o verdadeiro prêmio.
Enquanto isso, eu estava quebrando recordes, me tornando uma das artistas femininas que mais venderam em todos os tempos. As pessoas continuavam me chamando de princesa do pop. No VMA de 2000, eu cantei I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones e em seguida Oops, I Did It Again, enquanto tirava um terno e um chapéu para ficar de top brilhante e calça justa, com meu longo cabelo solto. Wade Robson tinha coreografado. Ele sempre soube como fazer eu parecer forte e feminina ao mesmo tempo. Durante as pausas na coreografia na gaiola, algumas das minhas poses faziam eu parecer delicada no meio de uma performance agressiva. Mais tarde, a MTV colocou um monitor na minha frente para que eu assistisse a várias pessoas desconhecidas na Times Square opinando sobre a minha apresentação. Algumas disseram que eu tinha feito um bom show, mas muitas delas pareciam mais atentas ao fato de eu ter usado pouca roupa. Comentaram que eu estava usando uma roupa sexy demais e assim sendo um péssimo exemplo para as crianças. As câmeras direcionadas a mim aguardavam a minha reação às críticas, se eu levaria numa boa ou se iria chorar. Eu fiz alguma coisa errada? Me perguntei. Eu só havia dançado com todo o meu coração naquela premiação. Nunca disse que eu era um modelo a ser seguido. Tudo que eu queria era cantar e dançar. A apresentadora da MTV continuou insistindo, o que eu achei das pessoas dizendo para mim que eu estava corrompendo a juventude da América. Por fim, respondi. Algumas delas foram muito gentis, mas eu não sou os pais das crianças, eu só tenho que ser eu mesma. Sei que vai ter gente por aí, eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim. Isso me abalou, e foi a primeira vez que realmente senti o gosto amargo de uma reação negativa que duraria anos. Parecia que toda vez que eu ligava à TV para assistir alguma coisa, alguém estava me criticando, dizendo que eu não era autêntica. Nunca entendi muito bem o que todos esses críticos achavam que eu deveria fazer. Imitar Bob Dylan? Eu era uma adolescente do sul dos Estados Unidos. Meus autógrafos tinham um coração. Eu gostava de parecer fofinha, porque todos me tratavam, mesmo quando eu era adolescente, como se fosse perigosa. Enquanto isso, eu comecei a notar que cada vez mais havia homens mais velhos na plateia. E às vezes eu ficava assustada ao vê-los olhando para mim como se eu fosse uma espécie de lolita, principalmente quando ninguém parecia achar que eu era sexy e incompetente, ou talentosa e atraente. Se eu fosse sexy, as pessoas pareciam pensar que eu devia ser estúpida. Se eu fosse atraente, não poderia ser talentosa. Eu gostaria de, naquela época, já saber aquela piada da Dolly Parton. Eu não me sinto ofendida por todas as piadas de loiras burras, porque sei que eu não sou burra e também sei que não sou loira. Meu cabelo, na verdade, é escuro. Enquanto eu tentava encontrar maneiras de proteger meu coração das críticas e me manter focada no que era importante, comecei a ler livros religiosos, como os da série Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Também comecei a tomar Prozac. Capítulo 11. Mal houve tempo para ensaiar, eu só tive uma semana para me preparar. Me apresentei no show do intervalo do Super Bowl 2001 ao lado do Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly e NSYNC. Just e o restante da sua banda usaram luvas especiais que soltavam faíscas. Cantei Walk This Way usando uma versão sexy de uniforme de futebol com uma calça prateada, um cropped e uma meia de atleta estilizada em um dos braços. Me levaram ao trailer do Steven Tyler pouco antes do show para eu conhecê-lo, e a energia dele era inacreditável. Steven era um ídolo para mim. Quando o show terminou, o estádio foi iluminado com fogos de artifício. O show do intervalo foi apenas uma das coisas boas, aparentemente intermináveis, que estavam acontecendo comigo. Fui eleita a mulher mais poderosa da lista da Forbes. No ano seguinte, eu seria a número 1 em todas as listas. Soube que os tabloides estavam ganhando muito dinheiro com fotos minhas e conseguia praticamente sozinha manter algumas revistas em circulação. E comecei a receber propostas incríveis. Em setembro de 2001, no MTV Music Awards, a ideia era que eu cantasse I'm a Slave for You e decidimos que eu usaria uma cobra como adereço. Tornou-se um momento icônico na história do VMA, mas foi ainda mais assustador do que parecia. Vi a cobra pela primeira vez quando a levaram para uma salinha nos fundos do Metropolitan Opera House, em Manhattan, onde faríamos o show. A garota que a entregou era ainda menor que eu, parecia tão jovem e tão pequena, com cabelos loiros.
Eu não podia acreditar que eles não tinham um cara grande no comando. Me lembro de pensar, você está deixando a gente, duas baixinhas, lidar com essa cobra enorme. Mas lá estávamos nós, e não dava para voltar atrás. Ela levantou a cobra e a colocou sobre os meus ombros e em volta de mim. Parecia ser sincera. Me assustei um pouco. Aquela cobra era um animal enorme, amarelo e branco, enrugado, de aparência nojenta. Estava tudo bem, porque a moça que tinha entregado para mim estava lá, além de um tratador de cobras e um monte de gente. Tudo mudou, porém, quando realmente tive que me apresentar no palco com a cobra. No palco, entro no modo performance. Estou de figurino e não há mais ninguém ali além de mim. Mais uma vez, a baixinha foi até mim e entregou aquela cobra enorme. E tudo que eu sabia fazer era olhar para baixo, porque sentia que se olhasse para cima e meu olhar encontrasse da cobra, ela me mataria. Na minha cabeça eu dizia, apenas se apresente, apenas use suas pernas e se apresente. Mas o que ninguém sabe é que enquanto eu estava cantando, a cobra veio com a cabeça bem perto de mim, bem perto do meu rosto, e começou a sibilar para mim. Você não viu essa cena na TV, mas na vida real, eu estava pensando, é sério que essa porra tá acontecendo agora? Essa cobra tá colocando a merda da língua bem na minha cara, agora! E finalmente chegou o momento de eu devolvê-la, graças a Deus. Na noite seguinte, no Madison Square Garden, em Nova York, poucos dias antes do 11 de setembro, cantei um dueto de The Way You Make Me Feel com Michael Jackson para celebrar o 30º aniversário da carreira solo dele. De salto alto andei por todo o palco, o público foi à loucura. Houve um momento em que parecia que toda aquela multidão de 20 mil pessoas estava cantando junto com a gente. A Pepsi me contratou para fazer comerciais em The Joy of Pepsi. Eu começava como motorista de um caminhão de entregas e terminava fazendo uma grande apresentação de dança em Now and Then. Usei roupas fofas de diferentes épocas. Para os anos 1980, me transformei em Robert Palmer, para uma versão de Simply Irresistible. Foram 4 horas de cabelo e maquiagem, mas ainda assim não conseguiram fazer com que eu ficasse parecendo um homem. Mas na parte dos anos 50, amei dançar em um drive-in. Meu cabelo estava igual ao da Betty Boop. Depois de ter trabalhado em estilos tão diferentes, fiquei impressionada com a produção inteligente de todos esses comerciais. O primeiro filme que eu fiz foi Crossroads, Amigas para Sempre, com o roteiro de Shonda Rhimes e direção de Tamra Davis. As filmagens aconteceram em março de 2001, mais ou menos na mesma época em que eu estava gravando o álbum Britney. No filme, eu interpretava uma garota boazinha chamada Lucy Wagner. A experiência não foi fácil para mim. Não tive problema com qualquer pessoa envolvida no projeto, mas sim com o que a atuação fez com a minha mente. Acho que comecei a atuar usando um método, só que eu não sabia como sair da minha personagem. Realmente me tornei essa outra pessoa. Alguns atores utilizam um método de atuação, mas em geral estão conscientes de que estão fazendo isso. Porém, eu não separava as coisas de jeito nenhum. É constrangedor dizer isso, mas era como se eu tivesse uma nuvem ou algo do tipo sobre mim, e eu simplesmente me tornei essa garota chamada Lucy. Com a câmera ligada, eu era ela, então não sabia mais diferenciar quem era quem, fora ou dentro da gravação. Sei que parece ridículo, mas é a verdade. Eu levei isso muito a sério. Tão a sério que Justin chegou a perguntar para mim, por que você está andando assim? Quem é você? Só consigo dizer que ainda bem que a Lucy era uma garota gentil e escrevia poemas sobre não ser uma garota nem ainda uma mulher, e não uma serial killer. Acabei andando, me comportando e falando de modo diferente. Fui outra pessoa durante meses, enquanto eu gravava Crossroads. Aposto que as garotas que fizeram um filme comigo até hoje pensam, ela é um pouco estranha. Se pensaram isso, tinham razão. Assim como a personagem, eu era muito nova, devia ter interpretado a mim mesma diante das câmeras, mas eu queria tanto fazer um bom trabalho que continuei tentando ir cada vez mais fundo na personagem. Fui eu mesma durante toda a minha vida e eu queria tentar algo diferente. Eu devia ter dito a mim mesma, é um road movie adolescente, não é tão profundo. Sério, apenas aproveite. Depois que as gravações terminaram, uma das minhas amigas de um clube de Los Angeles veio me visitar. Fomos a uma farmácia, a CVS. Juro por Deus, entrei na loja e enquanto conversava com a minha amiga e fazíamos compras, finalmente voltei a ser eu mesma. Quando fui para a rua, estava curada do feitiço que o filme havia lançado em mim. Foi tão estranho.
Meu pequeno espírito voltou ao corpo. Aquele passeio para comprar maquiagem com a minha amiga foi algo como agitar uma varinha mágica. Então fiquei chateada. Pensei, meu Deus, o que foi que eu fiquei fazendo nos últimos meses? Quem eu era? Esse foi basicamente o começo e o fim da minha carreira de atriz, e fiquei aliviada. O pessoal do casting do filme Diário de uma Paixão ficou entre mim e Rachel McAdams, e mesmo que tivesse sido legal reencontrar Ryan Gosling depois da época de O Clube do Mickey, estou feliz por não ter feito. Se tivesse atuado nesse filme, em vez de trabalhar no meu álbum In The Zone, eu ficaria agindo dia e noite como uma herdeira mimada da década de 40. Tenho certeza que grande parte desse problema aconteceu porque foi a minha primeira experiência como atriz. Imagino que existam atores e atrizes que já vivenciaram algo desse tipo e tiveram dificuldades para se desligar de um personagem, mas eu acho que eles conseguiram manter o foco. Eu espero nunca mais chegar perto desse risco ocupacional de novo. Viver dessa forma, sendo metade você e metade um personagem fictício, é uma bagunça. Depois de um tempo, você não sabe mais o que é real.